Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de setembro de 2025, domingo, sim, feriado, e peço desculpas, foi uma semana um pouco errática, em várias ocasiões eu não consegui gravar o Radinho, muitas vezes por compromisso, por algum corre-corre, alguma coisa imprevista, mas eu tenho que confessar também que eu acho que na sexta-feira eu não tinha nenhuma outra desculpa para não gravar, a não ser simplesmente o fato de que eu estava talvez em estado catatônico. Eu tenho que, não adianta eu ficar soltando foguete aqui e fazendo de conta em que a gente não se abala com nada, que a esperança é inabalável e que a gente consegue, que a gente deveria pelo menos abstrair tudo o que acontece. Não, eu não consigo, nem sei se eu deveria, aliás, seria acho que até uma certa desonestidade intelectual e afetiva, né, achar que a gente é estoico e que a gente consegue, né, não se incomodar com aquilo que não nos diz respeito ou com aquilo que está fora do nosso controle. Incomoda, sim. Né, é uma notícia, aliás tem uma imagem que acho que essa foi o golpe de misericórdia, essa realmente quebrou meus dois joelhos. Foi uma imagem que o próprio Trump publicou naquela rede dele, que por acaso chama Truth, verdade, o que realmente eu não sei se é de propósito ou não, mas nossa, para quem leu mais de uma vez 1984 do George Orwell, que você tem lá o Ministério do Amor, que não tem amor nenhum, o Ministério da Verdade, que não tem verdade nenhuma, né, chamar uma rede social de truth para disseminar mentiras é de uma ironia, é de um cinismo extraordinário. Mas ele publicou um meme, que eu não sei se foi ele que criou. Para quem assistiu o Apocalipse Sinal, não sei se você se lembra, é um filme do Francis Ford Coppola, é um filme extraordinário, né? É um filme baseado num livro também extraordinário, que eu recomendo muito que vocês leiam, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Conrad é autor polonês, mas ele escreve em inglês. É um livro realmente... Agora, boa pergunta, o Conrad era polonês mesmo, ou será que eu estou confundindo com Nabokov? Plim, plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados de 15 minutos de silêncio enquanto eu conferia no Google. Não é verdade, o Joseph Conrad é polonês. Ufa, me deu branco aqui. Mas O Coração das Trevas é um livro do Joseph Conrad interessantíssimo, super influente, sobre uma história no Congo belga. O Congo belga a gente já falou bastante aqui no Radinho. O Congo belga tem uma história de absoluto horror, né? O rei da Bélgica, o Leopoldo II, resolve ter uma colônia para chamar de sua, e aí ele transforma o Congo belga praticamente numa propriedade particular. O que ele faz ali em termos não só de escravização, imagina, de massacre, de tortura, o que ele faz é inominável, né? Os caras tinham meta ali, olha, eu tenho que apresentar quem bater minha meta, e a sua meta era, você contava a sua meta com mãos direitas. Como assim mãos direitas? Você tinha que cortar a mão das pessoas que você tinha executado, né, para mostrar quantas pessoas você tinha dado cabo. Você mostrava no final do mês ali quantas mãos. Não, a história é tenebrosa, e vindo da Bélgica, que é um país que você deve associar com chocolates no Dia dos Namorados, cerveja, seja lá o que for que se associa à Bélgica. Né? A história do Congo belga é absolutamente medonha. Né? O Conrad faz um livro que é justamente sobre um personagem que deveria ser, sei lá, um homem branco ocidental do iluminismo que pira o cabeção, que vai para lá e realmente perde o pé. Né? O livro é realmente extraordinário, e isso inspira um filme do Coppola, que é o Apocalipse Sinal, com Marlon Brando. Ele dá um nó ali na história, mas é mais ou menos a mesma coisa. Né? É um cara que vai no coração da África e acaba pirando o cabeção da mesma... Não, no coração do Vietnã, no caso. E acaba pirando o cabeção da mesma maneira. E então tem o filme é extraordinário, né? E tem uma cena que é muito famosa e que também é grotesca. É um general americano, que é uma figura super desprezível, né? Que ele vai fazer um ataque no Vietnã com napalm. Napalm a gente já comentou aqui no Radinho, a gente já comentou, aliás, sobre as barbáries americanas do Vietnã.
né? Nessa semana a gente comentou sobre o uso do agente laranja. O uso do agente laranja era uma misturinha de alguns herbicidas que algumas empresas como Monsanto e DuPont, né, estavam usando para matar ervas nos Estados Unidos e provocando N problemas de saúde. Então o exército americano, que estava enfrentando a guerrilha na selva, no Vietnã, resolve, o problema era a selva, então vamos acabar com a selva, vamos espalhar esse negócio aqui, que eles chamaram poeticamente de agente laranja, não é? E aí a selva desapareceu e aí fica fácil achar os comunistas, né, os Vietcongs, e aí eles vão usar à torto e à direito também uma outra proeza da química, que é o napalm. O napalm a gente já comentou no radinho também. O napalm é uma mistura basicamente de gasolina com alumínio em pó. Né, gasolina é inflamável, alumínio em pó é também violentamente inflamável. Você faz uma gelatina ali, você joga aquilo em cima das pessoas, o cara começa a pegar fogo, ele pode pular dentro da água, que a coisa continua pegando fogo dentro da água até só sobrar o esqueleto. Certo, certo. Então, não preciso dizer, o Vietcong foi simplesmente explícita, pornografia explícita da barbárie militarista da ciência sendo usada para coisas completamente inomináveis, não é mesmo? Então, essa cena do Apocalipse Sinal, esse general, sei lá, esse militar, esse comandante, ele vai fazer um ataque com napalm e ele fala uma frase que é: nada como o cheiro de napalm de manhã. Né? O cheiro de napalm de manhã, o cara celebrando isso, ele vai realizar o ataque ouvindo Wagner. Ele coloca nos alto-falantes dos helicópteros Wagner enquanto ele joga napalm nos Vietcongs, que é de uma perversidade sem palavras. Né? Então, dei essa volta toda, certo? Só para dar um pouco de contexto. A imagem do que o Trump publicou é praticamente uma réplica da cena do Apocalipse Sinal, em que o cara vai falar que nada como o cheiro de napalm pela manhã, né? Imagina, cheiro de gasolina, em que aí a frase é trocada por nada como o cheiro de deportação logo de manhã, e ao invés de estar aquele comandante general, ou seja o que for, está o Trump num uniforme militar falando aquela frase. Então ele pegou uma frase de uma absoluta barbárie americana na Guerra do Vietnã, né, para falar nada como cheiro de deportação de manhã, e Chicago finalmente vai entender por que agora o Ministério da Defesa se chama Ministério da Guerra. Então, é muita coisa junto. Eu vou dar o link aqui para essa imagem, caso vocês queiram ver. Eu acho que eu até publiquei no meu Instagram. Tem tanta coisa aí. Né? Veja, O Coração das Trevas foi um livro feito para denunciar a absoluta perversidade, barbárie, maldade da escravidão. Não é? O Apocalipse Sinal foi feito para denunciar os abusos dos militares nesse massacre simplesmente inominável, né, no Vietnã. Né? E aí o que acontece, isso é usado, é apropriado, vamos chamar assim, por um presidente que não tem a menor noção, como uma coisa positiva. Ele está achando que é positivo, né, você deportar pessoas como alguém joga napalm na população. Não é? E também vem essa outra história que também me lembra 1984, que é você trocar o nome do Ministério da Defesa por Ministério da Guerra, e passou, e isso está acontecendo, isso vai acontecer. Então essa combinação toda, né, de ver coisas completamente surreais acontecendo, me pega de mau jeito, e eu confesso que às vezes eu perco o pé e fico me sentindo patético, e fico me sentindo quixotesco, e fico me sentindo isolado, e fico me sentindo inútil, né, porque os acontecimentos são praticamente um rolo compressor. Né? Junte-se a isso, eu vou dar o link aqui, vários episódios aquele programa noturno, que é um desses talk shows noturnos, do Stephen Colbert, e ele está mostrando ali, tentando fazer graça, se bem que é meio tragicômico, com outros ataques do governo Trump com a questão de ciência, com a questão de saúde, aquele Kennedy maluco, aquela criatura que parece o Darth Vader sem o capacete, porque ele está sempre bufando, né? Esse cara está desmantelando todo o aparato de vacinas nos Estados Unidos, substituindo por gente completamente insana, gente completamente sem a menor credibilidade, e ele está tirando 500 milhões de dólares do esforço de desenvolvimento de vacinas com base em mRNA. Essas vacinas mais modernas de mRNA que salvaram o dia, salvaram bilhões de vidas no mundo inteiro. Eles acham que isso não tem seriedade científica,
que isso não tem um bom padrão de ciência, que eles vão propor alguma coisa melhor, não é? E a questão e aí eu vou dar um link aqui para o Science Friday. Tem uma entrevista ali com uma das cientistas, fala, cara, desculpa, todas as alegações que eles estão fazendo são infundadas, todas as declarações que eles estão fazendo são mentirosas, como é que isso pode passar por verdade? Né? E aí tem o desespero de gente que dedicou a vida inteira, claro, a tentar salvar todo mundo, não é? Não é que quis ficar rico, não quis comprar um iate como Jeff Bezos, não está querendo construir uma fortaleza no Havaí como Mark Zuckerberg ou alguma coisa na Nova Zelândia. Não, é ciência tentando salvar pessoas. E mRNA é uma tecnologia tão promissora, tão promissora, não só para vacinas, mas para eventualmente para tratar câncer. É uma maneira de você tentar resolver uma série de problemas de saúde pública numa escala colossal. Essas vacinas de mRNA, elas são muito mais baratas, elas conseguem ser produzidas numa velocidade muito maior, né? Então, se tiver um novo desafio, uma nova pandemia, em semanas você consegue colocar no mercado, né, vacinas que são eficientes. Não, os caras estão sabotando isso e isso coloca em xeque o quê? Dá para a gente, sei lá, fazer de conta que está tudo bem, na próxima eleição volta tudo ao normal? Difícil, porque, entre outras coisas, obviamente as pessoas começam a perder, eu já perdi completamente a fé no futuro da América. Os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável para nada. Desculpem o desabafo aqui dominical, mas outra notícia também que me deixou também de joelhos aqui, foi descobrir que o governo Trump está pensando em não aceitar mais os vistos de delegados da ONU. As Nações Unidas estão lá num prédio magnífico do Niemeyer, acho que, se não me engano, com o Le Corbusier também, né? Se vocês forem a Nova York, visitem, por favor, Solo Sagrado, um lugar muito bacana, né? Então, eles estão querendo suspender os vistos dessas delegações e não deixar o pessoal entrar. É as Nações Unidas. São as Nações Unidas. Como assim você veta a entrada de delegados das Nações Unidas para fazer a Assembleia Geral da ONU? A gente tem que fazer a Assembleia Geral da ONU. O próprio Brasil, que costuma ter um papel de protagonismo, costuma abrir as sessões, é capaz que a gente não consiga, porque o cara está de mal com a gente. Então, essas coisas que demonstram que estamos num passo muito acelerado, talvez mais acelerado do que o Hitler conseguiu na década de 30, né? Um passo muito acelerado na direção não só do totalitarismo, mas na questão do obscurantismo, né? Na questão do retrocesso da ciência. É muito rápido. Eu juro que eu já tinha visto alguém, eu não sei se é uma lenda urbana, né, que você viva em tempos interessantes, né? Deus me livre de viver em tempos interessantes. História é legal vendo no livro só, porque viver a história ao vivo não tem graça nenhuma. Eu não estou achando graça nenhuma de viver num momento histórico tão tenebroso assim. Então, perdoe-me, isso às vezes pega de mau jeito. Isso às vezes dá uma desanimada e eu perco o pé, né? Dos propósitos do Radinho é um propósito egoísta, que é um propósito para mim mesmo, para eu mesmo me forçar a estar vendo coisas novas, eu mesmo me forçar a eventualmente abrir novas janelas para respirar outros ares, eu mesmo a tentar ver até que ponto eu estou equivocado e posso descobrir coisas novas, né? Me forçar num exercício contínuo de descoberta e esperança. Isso beneficia a mim e eu espero que isso beneficie vocês também, né? Mas acontece que tem hora que pega de mau jeito. Desculpa, não é a primeira vez, teve outras ocasiões no Radinho que eu também perdi o pé, mas essa semana foi especialmente difícil. Eu vou até colar aqui um link para uma entrevista que o Steven Pinker, que é um acadêmico bastante popular, ele tem um trabalho bastante interessante de divulgação de ciência, em que ele está num programa desses de debates, que é o Bill Maher. Eu não assisti, não estou com vontade de assistir, perdão, mas eu vou dar o link, caso vocês tenham curiosidade, em que o Pinker fala, olha, desculpa, veja bem, bilionários, certo? Você tem um bilionário como Bill Gates que fala, olha, eu juntei uma fortuna gigantesca, mas eu vou dedicar a minha fortuna
a causas humanitárias, eu vou dedicar ao combate à malária, vou dedicar à educação, à energia limpa. Então, o dinheiro do Bill Gates deve estar salvando milhões de vidas, dezenas, talvez centenas de milhões de vidas, porque ele está tentando combater coisas que um governo sozinho não consegue, porque ele tem o recurso para isso. É um bilionário que decidiu que, olha, eu vou deixar uma grana para os meus filhos, tudo bem, mas eles não vão ser bilionários, eles vão ter uma grana legal, mas assim, o grosso da minha fortuna vai ser dedicado a questões humanitárias, a questões que sejam de interesse público. E aí o Steven Pinker compara isso com o cara mais rico do mundo, o nosso arqui-inimigo, que é o Elon Musk, que não só não faz nada com o dinheiro dele, que seja louvável, né, mas também sabota esforços que provocam mortes. Então, quando aquele esforço do maluco, aquele namoro breve, né, aquele bromance rápido do Elon Musk com o Trump, acaba instituindo aquela tentativa meio disruptiva, né, de agilizar ali o governo americano, que é aquele DOGE, se eu não me engano, que chamava, eles cortaram o dinheiro da USAID, que também provia uma ajuda humanitária importantíssima. No que você corta essa ajuda, pessoas vão morrer. Né? No que você corta a verba para vacinas, pessoas vão morrer. Então, tem hora que realmente a coisa fica um pouco difícil, né? Como é que você consegue encontrar inspiração? É lógico, tem casos isolados e tal, mas tem hora que é quase 7-1, tem hora que é muito difícil você manter ali, né, o nariz acima da linha d'água, quando aparentemente pessoas sem coração ou mal, ou seja o que for, está nadando de braçada. Isso é uma coisa relativamente... É lógico que tem outras questões pitorescas que eu poderia estar comentando. Hoje eu estava vendo aqui que canonizaram um rapazinho lá, um italiano, o primeiro santo millennial, o primeiro santo da internet, o que é bastante curioso, não é? Porque eu falei, como assim? Por que esse menino é santo, né? E aí parece que houve curas milagrosas. No Brasil, um rapazinho se curou miraculosamente só por ter tocado a camiseta do menino, não sei exatamente, envolve uma camiseta, eu não sei exatamente como. E a cura, obviamente, não se explica por nenhum outro mecanismo, não é? Então, mas o que me intriga é assim, então por que o próprio santo morreu? Por que o próprio santo continuou doente e morreu? Então, se existe alguma possibilidade de intervenção divina para promover curas inexplicáveis, por que ele não foi curado inexplicavelmente? Não é? E por que olha, é muito difícil para mim entender essas coisas, é muito difícil, mas de qualquer maneira esse cara está canonizado, mas já que a gente falou aqui do Congo belga, já que a gente falou de canonizado, já que a gente falou aqui de Papa, eu me lembro de ter visto aqui faz algum tempo, eu nem sei se eu comentei com vocês, era um vídeo sobre entre aspas, descoberta da América, a descoberta do Novo Mundo, e o autor ali é um curso, é um crash course, eu vou dar o link para vocês aqui se eu encontrar, em que ele está tentando desfazer alguns mitos. Olha, o Cristóvão Colombo não fez isso, o fulano não fez aquilo, não é nada disso, isso é tudo narrativa, não é? Mas uma história que ele menciona muito rapidamente é que um papa, e eu lembro de que tinha um nome de Alexandre no meio, já não sabia mais qual Alexandre, teria dado carta branca, teria feito uma bula papal, o cara escreve lá, não é bula de remédio, pelo visto, é bula de veneno, pelo que eu estou entendendo. Né? Ele deu uma bula papal, falou, olha, é o seguinte, se vocês chegarem num lugar e tiver uma população lá que não é cristã, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, jura que o Papa falou isso? Pois bem, eu tinha ficado com isso na cabeça, né? O Papa, será que o Papa deu então carta branca para os caras simplesmente colonizarem, escravizarem os povos originais? E eu fui perguntar hoje para o ChatGPT, fiquei intrigado com essa questão desse menino aí que foi canonizado, não é? E eu falei, me conta uma coisa, explica um pouco para mim o papel dos papas na questão da colonização, do Novo Mundo, da escravidão, e eu vou dar um link caso vocês tenham interesse. A questão é muito curiosa, né? Tem um papa aqui, como é que chama o papa? Pim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados de 40 segundos enquanto eu checava aqui o meu chat GPT para ver o nome daqui. Eu não vou fingir que eu vou lembrar o nome de todo mundo, não faz sentido. Então, Nicolau V, o Alexandre VI, grandes papas maravilhosos, né? Tanto que a contribuição desses papas acaba sendo chamada de doutrina do descobrimento. São várias bulas papais, né? A coisa começa com esse Nicolau V,
que em 1450 e bolinha, né, ou seja, século XV, ele dá para os portugueses o direito de escravizar quem não é cristão na África. Os portugueses estavam começando ali, né, a explorar a costa da África e tal, e aí o Papa falou, olha, é cristão ou não é cristão? Não, não é cristão, é pagão. Ah, então você pode escravizar. Então veja, a escravização... A escravização da África Negra, estou rindo de desespero, e isso foi ali jogar água benta em cima do Papa. Né? Mais para frente, uma outra bula papal do Alexandre VI, né? Justamente o Alexandre VI é o cara que faz o Tratado de Tordesilhas. Ele tinha feito uma primeira versão que dava muita coisa para a Espanha, e os portugueses resolvem bater o pé, bate 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 assim como eu, não é? E aí eles batem o pé, e aí esse Alexandre VI fala, tá bom, faz essa linha das Tordesilhas, aí é por isso que a gente tem o Brasil falando português e o resto não, porque tem uma linha que um Papa, que era um Borgia, só para completar essa história, um Papa absolutamente devasso, corrupto, uma coisa pavorosa, né, deu carta branca para isso. Então, caso vocês queiram ver aqui um pouco dessa história, é isso, de fato, ali no século XV, no século XVI, os papas estavam dando carta branca. Ah, não é cristão? Então tudo bem, faz o que você bem entender, pode escravizar, na verdade até bom, porque você traz esse cara para a fé cristã, porque ele era pagão, não é mesmo? E aí isso vai servir, obviamente, de arcabouço legal para, de repente, ter a expansão americana pelo oeste, porque a doutrina é que esses caras não são donos da terra, eles são ocupantes. Eles são meros ocupantes, os povos originais são ocupantes. Eles são ocupantes, eles não têm a propriedade. Agora, quem tem a propriedade somos nós. Um raciocínio jurídico bastante tortuoso, né, mas vai agora explicar para o coitado dos povos originais que foram... Imagina, o cara está segurando na mão uma bula papal, o que você vai fazer a respeito? Né? Então é isso, veja que interessante. É lógico que vai ter depois o Bartolomeu de las Casas, vai ter gente aí que de alguma maneira vai tentar levantar a causa dos povos originais, que vai tentar falar da escravidão. E aí tem um artigo interessante na BBC Brasil. Eu estou tentando aqui escapar um pouco, estou tentando pensar alguma outra coisa que não seja Trump, o Kennedy, e os Tarcísios, os Bolsonaros e as anistias nesse 7 de setembro. Tá? Estou indo para a história para tentar entender um pouco mais as coisas. Mas tem um artigo muito interessante da BBC Brasil aqui sobre a libertação dos escravos no Brasil. A coisa é um pouco mais complicada. Eu tinha uma vaga noção de que o Brasil tinha sido um dos últimos países a abolir a escravidão. Na verdade, foi o último mesmo, né? Eles estão falando aqui de um episódio em que Joaquim Nabuco, que eu não sei nada do Joaquim Nabuco, para mim é alguma rua aqui no centro de São Paulo, não sei, mas Joaquim Nabuco era um abolicionista, eu não sabia, confesso a minha ignorância, e ele estava tentando ali levantar essa causa lá com os deputados, etc. Ele estava falando, temos que abolir a escravidão, os caras, esse cara de novo não vamos ouvir esse cara, ele marca uma sessão extraordinária, a gente dá WO, ninguém aparece, ninguém estava levando o Joaquim Nabuco a sério, né? O coitado ali não estava conseguindo, eles falam até de uma assembleia em 1880, né, 145 anos atrás, em que o coitado tentou ali levantar a causa da abolição e todo mundo interrompeu, ninguém levou a sério, não aconteceu nada, um vexame, todo mundo jogando contra, né, alguns proprietários de escravos querendo ser indenizados, você vai tirar meus escravos, você vai ter que pagar, tem que indenizar, onde já se viu, mas tudo parece que acaba se acelerando porque finalmente um Papa fala, tá legal, vamos abolir a escravidão a partir de agora não pode, tá bom? E aí vem a princesa Isabel e assina embaixo. Então precisou não sei quantas centenas de anos para que um Papa realmente desse ali pelo menos um pontapé na direção certa, mas a questão é que todas essas bulas papais, que são ali a base da doutrina, do descobrimento, elas nunca foram rejeitadas. Os papas falaram, olha, até tudo bem, eu acho que, se não me engano, João Paulo II ou o Papa Francisco, um dos dois aí acabou pedindo desculpas, acho que foi o Francisco, falou, olha, foi mal, mas os caras em nenhum momento aboliram essas bulas estão ali, não, elas são apenas simbólicas para você que não estava, né, na outra ponta do revólver, na outra ponta da espada, né? Então, muito interessante a gente prestar atenção
nesse papel histórico do papado, nessa questão de canonização de santos. O ChatGPT, inclusive, cita aqui, né, como muitos padres acabavam abençoando as espadas dos colonizadores, que é uma coisa que é sempre bom fazer, né, você abençoar a sua espada. Mas já que a gente falou aqui de bilionários e Elon Musk e questões morais, eu estava ouvindo ontem, e eu acho que isso também me provocou, acho que um certo desespero, pelo menos um desânimo muito profundo, um episódio de qual é esse podcast aqui? Foi o Intelligence Squared? Acho que Intelligence Squared, em que ele está entrevistando uma autora chamada Ingrid Robbins. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? A questão é bilionários. Existe, para minha alegria, né, para minha alegria, existe uma doutrina que eu não conhecia, chamada de limitarianismo. O que é o limitarianismo? O limitarianismo é a ideia de que a gente deveria limitar quanta riqueza alguém poderia ter, né? Porque, afinal, o que ela está colocando, veja, não faz sentido alguém ter bilhões. Porque não é que ele tem, a sorte é dele, não, mas é que esses bilhões, veja, a riqueza do mundo é uma só, é uma pizza. Né? Então, se você tem um pedaço maior, é porque alguém está com um pedaço menor. Ninguém está falando aqui em comunismo, socialismo, mas a questão é simplesmente essa. Se você tem toda a riqueza do mundo, é uma pizza, e o cara tem um pedaço colossal da pizza, sobrou menos pizza para muita gente. Né? Então, se alguém é bilionário, se alguém tem centenas de bilhões, como, sei lá, o nosso amigo Elon Musk, nosso inimigo máximo, não é? Então, desculpa, esse dinheiro está legal, vamos questionar ali como é que ele conquistou, será que ele vale tanto assim? Ele tem muito mais valor do que todo mundo? É só o esforço dele ou realmente ele teve sorte, ele acabou se beneficiando de coisas inclusive que são públicas, ciência, ele fez... Bom, a questão e eu não vou me aprofundar muito nisso, mas até que ponto a gente tem que aceitar a ideia de que possam existir bilionários que não têm nenhuma contrapartida com o resto da humanidade. E aí, em vários momentos da humanidade, já houve gente muito rica, mas imaginava-se alguma contrapartida. Então, se o cara é um patrício romano, podre de rico, espera-se que ele seja generoso, que ele forneça jantares, que ele atenda todo mundo, que ele, né, dê pão de graça. Espera-se algum tipo de contrapartida. Isso desapareceu. Né, desapareceu e agora o cara compra lá um iate de $500 milhões, esse é o Jeff Bezos, né? Faz fortalezas não sei aonde, e o que ela está tentando chamar a atenção aqui é que deveria haver, mas é uma colocação que dá vontade de rir de nervoso, porque você sabe que não tem a menor chance, ninguém vai topar uma história dessas. Ninguém vai querer abrir mão dos seus próprios bilhões, né? No caminho político para isso é absolutamente inexistente, mas pelo menos faz a gente pensar que sentido faz existirem pessoas com bilhões e bilhões de dólares e sem nenhum tipo de contrapartida. Aliás, são pessoas que nem pagam imposto. Né? E aí o cara falou, mas qual seria o limite? O limite é o quê? 1 milhão, 10 milhões? Ele falou, não, algum limite deveria ter. Assim como deveria ter um limite para a pobreza. Ninguém poderia passar fome. Né? Deveria ter um limite mínimo. Ok, tem aqui, abaixo disso, não se preocupe. A sociedade garante, de alguma maneira, o seu bem-estar. Né? Ou com educação, ou com saúde, ou com alimentação. Mas assim como a gente cogita muitas vezes você ter algum tipo de combate à miséria, deveria ter também um combate à acumulação completamente delirante de riqueza. Ainda mais porque, e aí agora sou eu pensando aqui, desculpem esse desabafo um pouco maior aqui, é que eu vejo que esses bilionários, por acaso, não só eles são podres de rico, mas são os caras que estão definindo como que a humanidade vive, como que a humanidade trabalha. Então, quando um cara desse, seja um Mark Zuckerberg, seja um Elon Musk, seja alguém do ChatGPT, o cara solta no mundo, né, uma plataforma que funciona de um jeito X ou Y, que tem impactos W, Y e Z, que vai provocar crises aqui e acolá, né, ou você nem que seja uma startup que ajuda a clonar a voz. Aliás, essa notícia dessa semana, está vindo para o Brasil uma startup que ajuda a clonar a voz, o que significa que qualquer um de vocês pode fazer um radinho melhor do que o meu,
usando a minha voz, caso vocês façam questão disso, não é? Então, esses caras estão dando as cartas de como que a inteligência artificial funciona, de como que os algoritmos funcionam. Isso está prejudicando a democracia, isso está prejudicando a saúde mental dos adolescentes, isso está prejudicando o meio ambiente. E, de novo, são pessoas que não foram eleitas, são pessoas que não são nenhum messias, não são nenhum, né, não é que alguma divindade pôs os caras no mundo, né? Então, essa estranha distorção, né, essa estranha concentração de riqueza e poder na mão de pessoas que absolutamente não têm compromisso nenhum, né, não têm escrúpulos, não têm absolutamente vergonha na cara, essa é a marca para mim desse século XXI e eu não sei até que ponto isso é reversível. Né? Então, vocês, por favor, me desculpem se em alguns momentos eu fraquejo, né? É que realmente tem hora que você se sente efetivamente um Dom Quixote sem pança, graças aos céus, graças a um controle restrito de alimentação, né? Mas você se sente realmente dando murro em ponta de faca porque parece que a realidade está atropelando a gente e está todo mundo muito feliz, né? Fazendo selfies, né? Usando o ChatGPT à torta e direito para perguntar sobre questões existenciais, achando que o ChatGPT, né, ama você de paixão e está tudo indo muito bem. E tem hora, desculpa, que realmente eu perco o pé. Então, só para dar aqui sei lá, alguma coisa com algum aspecto um pouquinho mais interessante e só para deixar o domingo um pouco mais ilustrado, eu estava ouvindo o The Rest is History sobre a Primeira Guerra Mundial essa semana, que obviamente não é digamos, é uma informação que te dê muita esperança, mas tem uma questão curiosa, a Torre Eiffel. Quando a Torre Eiffel foi feita em Paris, ela foi muito mal recebida, porque acharam que aquilo era uma aberração, era uma coisa completamente descabida, era como, eu já ouvi alguns arquitetos comentando, um peru no pires, né, uma coisa completamente desproporcional, metal, uma coisa feia, tira esse negócio daí. Então o plano original era depois de 20 anos da Exposição Universal, você tirar a Torre Eiffel, mas aí o Gustavo Eiffel, ele resolveu olha, vamos manter a torre aqui porque ela pode servir para experimentos científicos. Então, veja só, o que acabou dando uma sobrevida, né, e manteve a torre viva até hoje foi que, num certo momento, o Gustavo Eiffel conseguiu criar experimentos como se fosse um laboratório, colocando sensores de temperatura, pressão. Começou também a ser muito importante para a radiodifusão, né, uma antena, pode servir como antena. Ela foi muito importante também durante a Primeira Guerra para você justamente transmitir mensagens e também para você capturar mensagens dos alemães. Vale lembrar que mensagem de rádio na época ainda não era criptografada nem nada, podia ter um código ou outro e tal. Então, o que salvou a Torre Eiffel da demolição, né, de virar sucata, né, e que acabou praticamente o símbolo da França é a Torre Eiffel, ela não era bem recebida, ela era vista como uma demonstração meio grosseira da técnica e da engenharia, mas o que acabou salvando foi a ciência, e ela acabou tendo um papel importante. As primeiras transmissões radiofônicas, daquelas do Marconi, né, foram feitas lá do alto da Torre Eiffel. Então, veja, a Torre Eiffel não é só um símbolo, né, sei lá, da francesidade, como é que eu diria isso, da galicidade, mas ela também acabou sendo aí uma coisa um pouco mais perene, como um símbolo da razão, da geometria. Bom, sei lá, eu acho que o mais interessante aqui é até a gente ter essa perspectiva de que muitas coisas que aparentemente são nobres e são louváveis, naquele momento enfrentaram uma resistência extraordinária, fosse a abolição da escravatura, né, seja você erigir aquele monumento extraordinário que é a Torre Eiffel, né, seja eventualmente ideias como eventualmente limitar a fortuna de bilionários e tentar fazer com que a gente recupere o mínimo de senso de compromisso comum e social. Então, raríssimos e raríssimos, foi por isso que eu acho que eu acabei falhando em alguns momentos, porque a Torre Eiffel é de ferro, mas eu não sou. Tem hora que realmente os meus fundamentos afundam um pouco e eu perco um pouco o pé. Mas vamos lá, estamos aqui de volta e a causa é nobre e vamos em frente. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.